Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a vida e as lutas de Angela Davis. Pra quem não conhece a Angela Davis, ela foi um símbolo de ativismo nos anos 60 nos Estados Unidos. E ela é uma mulher negra, educadora, ativista, né, dos direitos dos negros, das mulheres. Ela vai correr atrás. Não é à toa que ela acabou indo parar na lista de mais procuradas do FBI. Então eu vou tentar contar pra vocês aqui um pouquinho sobre a vida dela, sobre quem foi essa mulher tão importante. E lembrando que tudo que eu vou contar pra vocês é a partir dessa HQ, Miss Davis, maravilhosa. Eu super recomendo esse livro. Gente, que história, sabe? Teve um momento assim que eu tive que parar pra respirar, porque é muito chocante pensar que em um dado momento da história que ainda hoje existem pessoas que, sabe, praticam esse tipo de intolerância, que praticam racismo e que, ai, sabe, não entra na minha cabeça umas coisas dessa, que existe esse tipo de coisa e que no período em que a Angela viveu foi, nossa, extremo, porque ela viveu na época em que a Ku Klux Klan estava bem popular, sabe, em efervescência. Então, essa HQ, ela é de origem francesa, tá? Eu achei que os escritores eram americanos, mas não, são franceses, né? É escrita pela Sybille Delacroix, que eu não sei se estou pronunciando certo, né? Porque é francês. E com ilustração de Amazing Amesiane. Não sei também se estou pronunciando certo, tá ok? Mas ela é publicada pela Agir, que, se eu não me engano, é um selo da Nova Fronteira. Então vamos lá, né? Essa HQ, ela começa com um pequeno epílogo no ano de 1969, no Partido dos Panteras Negras, na cidade de Auckland. Não sei também se eu estou pronunciando certo, mas eu vou deixar aqui o nome para vocês. Quando a polícia daquela cidade, ela invadiu o partido, ela chegou lá atirando nas pessoas que estavam lá dentro, assim, abrindo fogo, não necessariamente lá dentro, né, mas eles tentaram invadir e chegaram lá, assim, já metendo pau. E aí, uma das pessoas que estão lá ligam pra Angela e pede pra ela aparecer lá. Então, é meio que aí o nosso epílogo na HQ. E a HQ começa com algumas das reivindicações do partido, que são 10, e eu vou ler aqui pra vocês. A primeira reivindicação é: queremos liberdade, queremos o poder para determinar o destino de nossa comunidade negra. E aí tem as ilustrações do que estava acontecendo lá no momento, os tiros, né, entrando nos vidros, porque era um momento que a polícia estava atacando o local. Segunda reivindicação: queremos emprego para o nosso povo. 3. Queremos que a comunidade negra não seja mais usurpada pelos brancos. 4. Queremos moradias decentes, feitas para seres humanos. 5. Queremos educação para o nosso povo, um ensino que nos mostre a verdadeira natureza da sociedade americana decadente. Queremos um ensino que nos mostre a nossa verdadeira história e o nosso papel na sociedade de hoje. 6. Queremos que todos os negros sejam liberados do serviço militar. 7. Queremos o fim imediato da brutalidade policial e do assassinato do povo preto. 8. Queremos a liberdade de todos os negros que foram mandados para prisões federais, estaduais e municipais. 9. Queremos que todos os negros levados a julgamento tenham como jurados seus iguais ou pessoas vindas da comunidade negra, como estipula a Constituição dos Estados Unidos. 10. Queremos terra, pão, moradia, educação, roupas, justiça e paz. Depois desse epílogo, a história pula para o ano de 1948, quando os pais da Angela Davis foram os primeiros negros a comprarem uma casa, se mudarem, né, para um local que se chama Colina, e todos os vizinhos eram brancos. E depois de um tempo começaram a mudar outras pessoas negras para lá também. E nessa época, como eu disse, a Ku Klux Klan estava em efervescência. E os brancos não queriam essas pessoas lá, eles não queriam os negros morando no mesmo lugar. E pra quem não sabe o que foi a Ku Klux Klan, ela foi uma organização ou de uma seita que perseguia, linchava qualquer pessoa negra, independente, sem motivo nenhum, entendeu? E mesmo que tivesse motivo, a gente não tem que sair fazendo esse tipo de coisa. E a Angela cresceu nesse ambiente. E nessa época, quando as pessoas negras começaram a mudar pra colina, essa seita e algumas pessoas aí colocavam bombas nas casas e explodiam as casas.
Então essa primeira parte da HQ, ela é contada do ponto de vista da Cynthia, que foi uma das amigas da Angela na infância delas. Então a Cynthia vai passar pra gente toda a perspectiva que ela teve da Angela, do primeiro contato, e ela fala que a Angela sempre teve uma alma de guerreira, que ela sempre foi uma pessoa pra se inspirar. Em um dado momento da HQ, a Cynthia conta pra gente dessa alma de justiceira da Angela, que ela chegava na escola, as crianças estudavam numa escola só para crianças negras, e nessa escola algumas crianças não tinham dinheiro para levar lanche ou para comprar um lanche e ficavam com fome durante o intervalo. E a Angela via aquilo e se sentia incomodada. Um dia, ela foi na casa dela, pegou umas moedas que o pai tinha guardada, pegou assim, escondidinha, na moedinha, levou para a escola e distribuiu essas moedas entre os alunos que não tinham dinheiro e que não levavam lanche para que eles pudessem se alimentar. Uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui sobre essa história, esse período de infância da Angela, é que os negros eles estavam se revoltando com toda a situação que eles estavam vivendo e não sem motivo, né? Imagina, você tá na sua casa, no meio da noite, do nada a sua casa explode pelo simples fato de você ter a pele negra. Então, eles estavam fazendo vários protestos e algumas pessoas começaram a simplesmente desaparecer. E a Cynthia relata o caso do pai dela, que um dia ele não voltou para casa, ele sumiu e nunca mais tiveram notícia deles. E era isso que acontecia com muitas das pessoas da população negra. Elas simplesmente sumiam em um belo dia e ninguém nunca mais tinha notícias. Até crianças começaram a desaparecer em um dado momento e serem presas. No ano de 1959, a Angela vai estudar em Nova York e ela vai morar com uma família de brancos. E a Angela conta que essa família, eles eram comunistas e aí ela teve o seu primeiro contato com o manifesto do Partido Comunista. E em uma carta ela conta para Cynthia, para os amigos, como que foi transformador e revelador ler esse livro. No ano de 1963, o Estado aumentou o preço das fianças para os negros, porque eles não queriam que os negros voltassem para as ruas, que eles não protestassem. Então, quanto mais pessoas negras presas para eles eram melhor, e as fianças eram valores exorbitantes que ninguém tinha condição de pagar. E além disso, aconteceu um atentado a uma igreja onde que estavam 4 amigos da Angela, entre elas a Cynthia, e essas crianças acabaram sendo assassinadas, né? E com o acontecimento do atentado, a gente fecha a nossa primeira parte na HQ, indo para a segunda, que tem o título de Autodefesa. Então, nessa segunda parte, a gente vai conhecer um pouco sobre os estudos da Angela em Paris. Então, em 1963, mais em específico, em setembro, que foi quando ocorreu o atentado, a Angela estava lá estudando e ela aprofundou seus estudos no socialismo, em Immanuel Kant, em Karl Marx. E aí, lá em Paris, ela recebe uma notícia sobre uma invasão ao Capitólio, e aí ela conhece o Partido dos Panteras Negras e decide voltar para os Estados Unidos para fazer parte desse partido do qual ela se identifica tanto e que está engajado na luta. Uma coisa que eu descobri nessa HQ e que eu não sabia, e eu também não sei muito bem se eu entendi direitinho isso, é que parece que nós temos 2 Panteras Negras, o partido político e um grupo mais radical. E em um dado momento a Angela tá andando e aí ela sente um cano de revólver atrás da sua cabeça, que aparentemente seria de um membro desse grupo Panteras Negras mais radical, falando pra eles mudarem de nome, que não é pra usar a mesma coisa, e ameaçando eles. E aí, né, a Angela vai receber uma arma pra ela poder se proteger, e ela vai andar com essa arma na bolsa por conta disso, porque eles começaram a ser ameaçados. Isso tudo no ano de 1967, e ela vai fazer uma viagem, né, uma viagem tão esperada para a ilha de Cuba, e aqui na HQ eles até falam que parece mais uma utopia, que é um local, assim, que se identifica com os pensamentos da Angela. E aí, depois dessa viagem, quando ela volta para os Estados Unidos, saem alguns artigos dela, e o governador Ronald Reagan, se eu não me engano, ele vai soltar uma lei de que não pode membros do Partido Comunista dando aulas na universidade. E nessa época, a Angela já estava na universidade. E aí, ela vai lutar, vai assumir, falando assim, não, eu sou comunista mesmo. E mesmo todo mundo aconselhando pra ela não assumir, pra ela não falar nada, por conta desse decreto que o Ronald Reagan colocou. Um pouco depois disso, iria ocorrer o julgamento para decidir sobre os irmãos Soledade. Só que nesse julgamento aconteceu uma coisa que ia mudar totalmente a vida da Angela. A partir disso, houve uma espécie de atentado, e aí um juiz, se eu não me engano, acabou sendo assassinado, e eles encontraram a arma que estaria
no nome da Angela Davis. E aí nós vamos para a terceira parte da HQ de título Automática, onde que a gente vai acompanhar sobre o momento em que a Angela ficou presa, quando que ela entrou para a lista no FBI e o porquê disso. A partir de que seu nome foi divulgado na lista do FBI como uma procurada, a Angela passou a se esconder por um bom tempo, tendo que disfarçar o seu cabelo, usando maquiagens pesadas, da qual ela detestava, um óculos diferente para poder tentar disfarçar, sendo que ela estava sendo acusada de um crime que ela não cometeu, até que em um dado momento ela acaba sendo presa. Na prisão, eles colocam a Angela na ala psiquiátrica e ela fica muito revoltada com isso, porque é uma tentativa de fazer com que a Angela pareça como louca para ela que seja presa, né? Que afinal ainda não houve o julgamento, apesar dela estar lá, né? O julgamento dela ainda não ocorreu, e aí começam a acontecer campanhas pela liberdade da Angela, porque afinal ela estava sendo acusada de algo que ela não fez, ela estava sendo presa injustamente. Então as pessoas começaram a fazer campanhas, ela começou a receber inúmeras visitas, e as campanhas foram surgindo efeito aos poucos, porque no começo a Angela foi privada de muitas coisas, de visita, de ter contato com tinta, papel, caneta. E conforme as pessoas foram lutando por ela, e a própria Angela Davis também, eles foram conquistando pequenas coisas dentro da prisão para que, né, ela pelo menos tivesse um tratamento decente ali enquanto ela estava ali presa. E em meio a isso tudo, a gente tem o George Jackson, que também está preso, que é o grande amor da Angela, só que em um dado momento acontece uma reviravolta, uma rebelião dentro da prisão onde que ele está, há poucos dias do seu julgamento, e tudo indicava de que ele seria libertado, e ele acabou morto. É um grande baque para Angela, perdeu o seu grande amor, porque ela estava muito feliz. Algumas fases anteriores a gente via a felicidade dela, porque eles estavam assim com essa esperança de que o George seria solto, e aí eles poderiam ficar juntos depois, e enfim, só que ele acabou sendo morto. E aí nós chegamos na parte 4 da nossa HQ, que vai relatar todo o julgamento da Angela, como que foi o processo, o que que o promotor, as coisas loucas que o promotor tentou fazer pra que ela fosse presa, acusando ela de umas coisas nada a ver. Ele expôs as cartas dela com o George, cartas pessoais, achando que ali teriam provas incriminatórias, mas acabou que todo mundo viu aquilo que ele fez não serviu pra nada do que ele estava querendo, só serviu pra expor a intimidade da Angela. Num dado momento aqui da HQ, eles até falam que era como se a gente estivesse vendo a mulher meio que de calcinha, alguma coisa assim, mas não serviu pro propósito que ele queria, né, que era acusar a Angela. E aí, um dado momento, né, seguindo isso, a Angela vai se defender e diz assim: o procurador começou por dizer que as acusações contra mim se fundamentam no crime passional, né? Porque o procurador, ele diz que as mulheres agem por paixão, e por isso que a Angela fez o que ela fez. Então ela continua. Explicou em seguida que a luta pelos presos políticos não me interessa de fato, que o movimento pela melhoria das condições carcerárias não tem a menor importância para mim e que meus atos partem unicamente da paixão. Vamos mostrar que isso não procede e de que maneira participei do movimento pela libertação dos irmãos de Soledade, apresentando múltiplas provas, pois essa acusação é totalmente absurda. Compreende-se que o Sr. Harris queira destacar o fato de eu ser mulher. De acordo com ele, as mulheres agem apenas em função das emoções e das paixões. E essa ideia é um perfeito exemplo do machismo que reina em nossa sociedade. Temos as provas de que meus esforços pela libertação de George Jackson sempre se fizeram de maneira legal e no âmbito do movimento. Tais provas estavam facilmente à disposição do Sr. Harris, pois durante todo o tempo das minhas atividades políticas, fui alvo de uma intensa espionagem por parte da polícia e do FBI. Então, assim, depois disso, os júris decidem por dar liberdade a Angela, né, que as provas que foram apresentadas eram ridículas, né, pelo amor de Deus. E aí a Angela sai em liberdade, finalmente, depois de ter passado tanto tempo na cadeia por algo que ela não fez. E aí depois a gente tem um epílogo na história que vai contar um pouquinho pra gente sobre alguns membros do Panteras Negras, alguns dados, né? Então, ele vai apresentar aqui sobre os presidentes que, conforme a chegar até no Obama, o aumento da população carcerária. Então, é muito interessante isso, a gente vê isso também.
Então, gente, eu espero que eu tenha convencido vocês a lerem, conhecerem um pouco mais sobre a vida e a obra da Angela Davis. Além dessa HQ, a gente também tem uma biografia dela. Se eu não me engano, é uma autobiografia. Então, vocês podem procurar. E fora as obras dela, eu já li uma delas publicada pela Boitempo, que se eu não me engano é Mulheres, Classe e Raça, algo do tipo. Eu vou deixar aqui pra vocês e eu recomendo demais. Essa mulher, ela é sensacional. E tá aqui, né, o meu convite para vocês conhecerem sobre a vida dela, ler essa HQ, caso você queira ler algo mais rápido para conhecer sobre ela. Essa HQ é sensacional, fora que o traço tá muito bonito, tá muito emocionante, tá muito marcante. Como eu disse, o capítulo aqui onde que ocorreu o atentado pela igreja foi um capítulo que eu tive que fechar a HQ e respirar, porque tô lembrando aqui, já até bateu um negócio. Porque na hora eu fiquei assim, chocada com aquilo. Eu fiquei assim, gente, como que pode, sabe? Como que pode umas coisas dessas? Então, aqui a gente vai ter muito disso. Então, tá aqui, deixa aqui minha recomendação pra vocês. Então é isso. Vou deixar aqui embaixo o link de compra, caso vocês queiram. Outros livros da Angela também vou deixar aqui alguns nomes, alguns que eu já conheço, para vocês irem ver, e uma matéria também aprofundando um pouco mais sobre ela, porque pra quem não sabe, ela fez um discurso brilhante na Marcha pelas Mulheres no dia seguinte da posse do Donald Trump. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, curtir, comentar, se inscrever, ativar o sininho para você receber notificação sempre que eu postar algo novo. Então é isso, beijos e até o próximo.